Nós estamos no capítulo 10, que é sobre materialização. E aí eu voltei para o início dessa página, porque achei que era importante a gente reler essa parte. Eles já estão num trabalho, que vai haver a materialização, e aí o André faz algumas perguntas, tem algum interesse em algumas questões, e o Alexandre vai respondê-lo dessa forma aqui. Ó. Todos os perigos desses trabalhos estão na ausência de preparo dos nossos amigos da cruz, porque eles estavam falando a respeito de toda a proteção que tem ao redor do ambiente, pelo mundo espiritual, do ambiente onde vai ser realizado esses trabalhos. Tem todo um serviço, todo um cuidado da espiritualidade. E aí o Alexandre está falando a respeito disso. Todos os perigos desses trabalhos estão na ausência de preparo dos nossos amigos da cruz, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivo científico, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada de entidades inferiores absolutamente integradas com as vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando no recinto consagrado a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, aqui, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar. Deixa eu só tentar uma coisa aqui para ver se eu volto a escutar vocês. Só um minuto. Alguém pode falar alguma coisa para ver se eu escuto? Eu tirei o fone. Bom dia, Sani. Escutou ou não? Não. Oi. Está ouvindo mesmo, não? Não escuto. Não estou escutando, não. Nem adianta a gente dizer que está aqui nesse computador, mas eu vou deixar... Vocês estão me ouvindo? Alguém faz um sinal aí de fumaça. Um ok, qualquer coisa. Pode falar, Solange. Fala aí. Ah, tá, estão me ouvindo, beleza. Vou continuar a leitura, então. Mesmo sem escutar. A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor, sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridos. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. E, após ligeira pausa, acentuou. Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade, aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre ocorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação, e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos.
Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual dos nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sanções. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimentos e responsabilidade. Vou fazer uma pausa aqui. Eu achei que é interessante quando ele fala, né, dessas entidades que estão movimentando as energias, e me fez uma ligação assim com o trabalho energético que a gente faz aqui também, né? E cada um, assim, no ambiente onde se encontra, na hora da vibração, vai fazer uma mentalização energética e vai visualizar da sua forma, sentir da sua forma, essa energia que vai manter uma elevação nesse trabalho que é feito logo após essa leitura, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu estou com a janela aberta, vocês podem ir falando que vai gravando. Vou voltar então. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano, invisível aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio, e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária com um trabalho bactericida. E depois, um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será absolutamente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou meu instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos do homem, estruturados para reduzir o número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim. Esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião
penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhado por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, e a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso sim. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular. Quando necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à disposição, acrescentou Alexandre, satisfeito. Tomaremos lugar entre seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores, figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciaremos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculo. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar as observações. Ele e Verônica, e mais 3 assistentes diretos de Alencar, colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem, e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético, que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo das vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo. E com espanto observei que acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe as condições de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção de bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçam-se apressadas, armazenando recursos de nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica serviçal, preparamos o sistema nervoso para a saída das forças.
Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática, desculpa. Separaram-se os assistentes de algum modo. E enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e seus companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, descarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpezas eficientes e energéticas, enquanto via espantados os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam, à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo de chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando, ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. É interessante a gente ver todo esse trabalho que é feito, né, e aí você começa a fazer algumas ligações com alguns trabalhos de cura, né, que algumas pessoas se dispõem a fazer, com alguns trabalhos de benzição, com tantos trabalhos que são feitos utilizando essas energias puras dos centros vitais de cada um de nós, né? E o quanto que é auxiliado quando você vai fazer, vou fazer uma benzição, ou vou fazer um trabalho de cura para auxiliar algum outro encarnado, e aí você vê o quanto que tem uma proteção e tantos espíritos que estão ali por trás de você, favorecendo que esse trabalho seja realizado. Às vezes, fulano tem um dom da cura, fulano está acompanhado por tantos espíritos bons para ter esse dom da cura, né? E o quanto que ele precisa estar preparado, já que ele tem esse dom, se preparar diariamente, a toda hora, preparar o seu espírito, o seu corpo para realizar todos esses trabalhos, né, que estão disponíveis. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou voltar lá. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador. Está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no ciclo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou, espantadiço: o senhor P. aproxima-se, porém em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador
esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizaremos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso mais de perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto. Esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos da organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta, bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiro a carregarem do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. O que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre, benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que se exteriorizam pelas narinas, bocas e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, a necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Eu achei interessante aqui, quando ele fala do álcool, né, com relação ao álcool, que a pessoa ingeriu álcool e foi para aquela reunião, provavelmente não ingeriu naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, deve ter sido num dia anterior. E ele foi para a reunião, mas exalava aquele ar que ia prejudicar aquele tipo de reunião. O que eu achei interessante é que ele disse que outro tipo de reunião, aquilo ali passaria despercebido, mas como era despercebido, não. Seria percebido por eles, mas nessa específica, ele ia atrapalhar muito, né, a reunião em si, porque é uma reunião de materialização, e o álcool que estaria ali no ar, estaria prejudicando todos os trabalhos. Como os trabalhadores precisam estar sempre muito regrados, né, em todas as situações. Vou ler mais um pouquinho. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico e destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão, em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco, se sentia, embora vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica.